Ele corria maratonas quando foi diagnosticado. Doença terminal. Só lhe restavam 5 anos. Atleta e programador, perdeu todos os movimentos, mas nunca parou de programar. O projeto ao qual dedicou o fim da sua vida mudou o mundo. Esta é a história extraordinária de Harold Finney. Neste vídeo você vai descobrir como um nerd apaixonado pela vida, construiu uma máquina para digitar com o movimento dos olhos, minerou uma fortuna em Bitcoin e se congelou num tanque de nitrogênio líquido para tentar ver o futuro. Hal Finney era um polímata, um conhecedor de várias ciências. Começou desenvolvendo games. Depois foi trabalhar na PGP Corporation, uma das primeiras empresas a comercializar criptografia. Participava da lista dos cypherpunks, junto com a lenda Phil Zimmermann, e trocava mensagens com Veidai e Nick Szabo. Hal rodava servidores que roteavam mensagens anônimas. Discutia na internet jurássica formas de desfinanciar o esquema Ponzi, a pirâmide financeira do governo americano. Lançava protótipos de novas formas de dinheiro eletrônico, a exemplo do RPOW. Mas seu feito mais célebre aconteceu em 12 de janeiro de 2009. Hal Finney vinha lendo sobre uma nova ideia na lista dos cypherpunks, o Bitcoin. No dia 11 de janeiro de 2009, num domingo, um tal de Satoshi postava seu código-fonte na lista. Nascia naquele momento, a primeira versão do Bitcoin para o mundo. Hal foi o primeiro a responder. Entusiasmado, ele respondeu: como um divertido experimento mental, imagine que o Bitcoin seja bem-sucedido e se torne o sistema de pagamento dominante em uso em todo o mundo. Então o valor total da moeda deve ser igual ao valor total de toda a riqueza do mundo. As estimativas atuais da riqueza familiar total mundial que encontrei variam de 100 a 300 trilhões de dólares. Com 20 milhões de moedas, isso dá a cada moeda um valor de cerca de 10 milhões de dólares. Hal chegou a trocar e-mails com Satoshi e corrigir bugs no seu código. Naquele dia, Hal recebeu 10 Bitcoin numa movimentação de teste iniciada pelo próprio criador. Esta foi, e sempre será, a primeira transação da história do Bitcoin, o chamado bloco Gênesis. Nascia ali o Bitcoin. Esses 10 Bitcoin, hoje, valem mais que 230 mil dólares. Cada uma dessas linhas de 50 Bitcoin minerados, equivale a mais de 1 milhão de dólares na data em que este vídeo foi lançado, e mais de 3,5 milhões de dólares considerando o topo histórico de valor do Bitcoin. Hal minerou quase 5 bilhões de dólares somente em uma semana, entre os dias 10 e 16 de janeiro de 2009. Nestes dias, Jason, filho do Hal, ouvia os processadores rodando a velocidade máxima, no sótão. Ele rememorou o entusiasmo do pai numa entrevista. Tinha nos dito que estava ajudando alguém a construir um protótipo de dinheiro virtual, não soava real, mas como um experimento. Então eu desliguei tudo, disse Hal. Porque fazia meu computador esquentar e o barulho do ventilador me incomodava. Hal ajudou a parir o projeto, mas só voltaria a dedicar tempo a ele em 2010. Mais 8 meses após a mineração do primeiro bloco, Hal recebeu a notícia que mudou tudo. Era agosto de 2009. Hal Finney tinha ALS, esclerose lateral amiotrófica. Doença do sistema nervoso que enfraquece os músculos e afeta as funções físicas. O paciente mais duradouro da história,
conviveu com esta síndrome por 55 anos. Seu nome é Stephen Hawking. A maioria morre em até 5 anos. Em outubro, Hal comunicou à internet sobre sua doença, num texto bem-humorado, intitulado Morrendo Lá Fora. Nesse texto, Hal confessa: "Meu sonho é contribuir para projetos de código aberto mesmo de dentro de um corpo imóvel. Essa é uma vida que valerá muito a pena ser vivida." Com a ajuda da mulher, nos anos seguintes, ele fez o que foi preciso para realizar essa missão. Primeiro, Hal perdeu a força nas pernas. Depois, nos membros superiores. Enquanto enfraqueciam as mãos, construiu um artefato para conseguir continuar a digitar, mas agora, com os movimentos dos olhos. Nunca era visto reclamando. Hal tinha um superpoder. Uma paixão imensurável por viver. Hal era transhumanista, e se correspondia com os estropistas. Um grupo de tecnólogos fascinados em estender a vida. Ele havia convencido sua esposa a virar cliente da Alcor. Adivinha o que esta empresa faz? A Alcor Cryonics congela, criopreserva, corpos e cabeças de pessoas que querem dar uma chance para a ciência evoluir a ponto de conseguir trazer elas de volta. Além de Hal Finney, outros estropistas aderiram à ideia. Peter Thiel, fundador do PayPal, e Paris Hilton assinam o plano deles também. O prospecto da imortalidade inspirou Hal. Estropistas vislumbravam um futuro no qual consciências seriam baixadas em máquinas. Em que o corpo seria transcendido. Em que a vida atravessa gerações. A afinidade deles com o Bitcoin é óbvia. Faça-se a seguinte pergunta: se você fosse viajar 100 anos no futuro, como levaria o dinheiro consigo? Dólares? Ouro? Ralph Merkle, outro famoso criptógrafo, dizia, sobre a crionica: não é sobre dar certo ou não. É um experimento. Você quer participar ou ficar no grupo de controle? Em 2011 e 2012, a doença de Hal progrediu. Mas o prospecto da criogenia lhe dava esperança. Assim como o trabalho que vinha desenvolvendo na segurança de carteiras de Bitcoin, recorda sua mulher. Hal ansiava por experimentar o amanhã. Abraçava qualquer novidade. Mas em 26 de agosto de 2014, o dia chegou. O suporte às funções vitais de Hal foi cessado. O procedimento criônico, iniciado. Ele se tornou o 128º paciente da Alcor. Seu corpo hoje flutua num tanque a menos 150 graus Celsius, no meio do Arizona. Suas memórias, informacionalmente, seguem intactas. Os estropistas há muito se perguntam: quando que a pessoa passa a estar morta, de fato? Será quando a respiração cessa? Quando o coração para? Quando a atividade elétrica no cérebro zera? Olha, tem um conceito deles que responde isso. Ralph Merkle argumenta que a definição da morte sempre evoluiu junto com a tecnologia médica. Uma pessoa declarada morta em 1930, se tivesse a medicina de 2023, talvez sobrevivesse. É essa ideia que embasa a decisão de muitos crionistas em se congelarem. A morte informacional teórica só acontece quando as estruturas que codificam memória e personalidade são rompidas a ponto de se tornar irrecuperáveis. Nesse critério, Hal segue vivo. Na blockchain do Bitcoin, também. Muitos endereços carregam pozinho de transação dele até hoje. Antes de partir, Hal escreveu uma carta de despedida. E publicou num fórum de Bitcoin, que desde o início ele frequentou. A carta se chama Bitcoin e Eu. Ele finaliza dizendo: meus filhos manjam de tecnologia. Estou confortável com meu legado. Hal foi um prodígio da criptografia. Primeiro discípulo de Satoshi. Pai, programador, inventor. E ensinou que mesmo a vida sendo curta de tempo, o tempo pode ser tão cheio de vida que vira infinito.
Esperamos estar aqui para assistir sua volta. Quem não vai querer ouvir as histórias?